um dos gabinetes, né? E eu falei, teve um dia que eu cheguei aqui e falei para ela assim, eu não quero me envolver com nada, eu só quero ficar na minha cadeirinha ali quietinha. Eu não vim para cá para isso, eu vim para sentar e receber e ser cheia. E eu me lembro que ela falou assim, amém, se é isso que você quer. E eu fui para casa, e naquele dia Deus me pegou de jeito. E foi muito claro, porque Deus falou assim, eu não te entreguei nada para ficar guardado aí. E se existe algo que eu te entreguei, precisa ser repassado. E desde muito pequenininha eu sempre falei que eu seria professora, que eu seria mestre. E estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus nos chama a responsabilidade. E antes de nós ministrarmos ao coração de vocês, Deus ministra ao nosso coração. E falar de autoridade espiritual é algo assim muito tremendo, porque é tão espiritual que a gente fica o tempo todo se examinando, olhando para dentro de nós e entendendo assim, aquilo que você fala precisa ser aquilo que você vive. E como eu aprendi, como eu tenho aprendido sobre a autoridade espiritual. E eu espero que vocês recebam mesmo da parte do Senhor aquilo que vai ser ministrado ao coração de vocês nesta noite. E entendam que não tem nada a ver comigo, com o pastor Leandro, com a pastora Fabiana, com o Arlindo. Tem a ver com o Senhor. O ensinamento é dele, não é nosso. Amém? Então nós vamos iniciar. E ainda bem que eu sou a primeira, porque eu ainda falei assim para o Arlindo, amor, se eu ficar alguma coisa pendente, você anota. Fala para o pastor Leandro anotar, porque aí quando vocês forem falar, né, vocês falem, completem. Mas vai ser dito aquilo que o Senhor já preparou para ser dito. Amém? Então nós vamos iniciar falando de autoridade espiritual. Pode botar o primeiro. Eu gosto muito de iniciar colocando o significado das palavras, porque a nossa língua portuguesa hoje, ela tem sido usada de uma maneira muito ruim. E a gente usa palavras e às vezes nós não sabemos ou entendemos o significado dessas palavras. Então é muito importante que nós saibamos o significado de algumas palavras. E eu quero iniciar, antes de nós lermos Romanos 13, falar do que é autoridade. Autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. E submissão, condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, obediência. Abra sua Bíblia em Romanos, e esse é o texto base. Nós vamos ler, até para que vocês entendam que tudo aquilo que vai ser ministrado hoje está na palavra do Senhor. Não fomos nós que criamos. A base é a palavra de Deus. Romanos 13, do 1 ao 7. Submetei todas as pessoas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram estabelecidas por Deus, de modo que quem se opõe à autoridade resiste ao estabelecido por Deus, e os que resistem trarão a condenação sobre si mesmos, porque os magistrados não são
para infundir temor nos que fazem o bem, mas para o mal. Quereis, pois, não temer a autoridade? Fazei o bem e tereis louvor dela, porque ela é um servidor de Deus para o vosso bem. Mas se fizerdes o mal, temei, porque não levai a espada em vão, pois sois servidores de Deus, vingadores para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente em razão do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são funcionários de Deus, dedicados continuamente a isto mesmo. Pagai a todos o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13, ele diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. Toda. E daqui a pouco você vai entender quem são essas autoridades, que autoridades são essas. E a partir do momento em que isso entrar na sua mente, você vai começar a entender aquilo que o Senhor planejou desde o início para as nossas vidas. Romanos 13 também diz: não obedeça a tua autoridade ou aqueles que estão como autoridade sobre a tua vida só por temor, por medo, não. Faça com consciência, entendendo que eles são enviados do Senhor para fazer o bem para a sua vida. Toda a autoridade que Deus coloca sobre a nossa vida é para nos fazer bem. O que nos cabe? Obedecer. Vamos lá. Lá no comecinho. Hoje nós vamos fazer uma introdução aonde tudo começou, e eu sei que nós conhecemos a história. Não vai dar para ler tantos textos, tá? Mas estão ali os textos para que você depois leia em casa, para que você estude, pesquise e você entenda o que realmente Deus deseja para a tua vida. Vamos lá. O arcanjo transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus, e assim se tornou um adversário de Deus. Ó, lá no comecinho. O cara líder lá dos levitas, o cara que coordenava toda a parte de louvor e adoração ao Senhor, em dado momento ele acha que ele pode ser igual a Deus. E aí ele vai e começa a trabalhar. E começa a inflamar. A ponto de ser descoberto e ser expulso do céu. Eu estou resumindo, gente, porque não dá para a gente falar sobre tudo. Mas a intenção de Satanás estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade de Deus. Foi o princípio da autoexaltação. Ele olhou para dentro dele e disse: eu sou também. Eu posso também. Se ele pode, eu também posso. Ele é muito bom, mas eu também sou muito bom. E a partir da autoexaltação, ele começa a estabelecer um trono para ele. O ato do pecado não foi o que provocou a queda, mas sim o princípio da rebeldia contra a autoridade. O que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu não foi o ato do pecado. O que fez
Satanás cair, foi a sementinha de rebeldia que nasceu dentro do coração dele quando ele achou que poderia ser igual a Deus. Sabe aquele pensamentozinho que vem assim? Não é bem assim. Por que ele está falando isso? Não é bem assim não. Mas cuidado com essa sementinha. Porque essa sementinha que nos faz cair. Foi essa sementinha que fez Satanás ser expulso do céu. Se rebelar contra a autoridade que era o próprio Deus. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque isto é um princípio satânico. Como podemos pregar a Cristo de acordo com o princípio de Satanás? Opa! Isso é muito forte. Ou o princípio que eu tenho vem de Deus, que é a autoridade que eu decidi ter, ou eu decido ter a autoridade de Satanás, de rebeldia. Não quero saber, não é bem assim. Ele falou, mas não é bem assim. Ele disse que é para fazer, mas eu não vou fazer agora não. Meia obediência não é obediência, tá, gente? É desobediência. E aí eu te pergunto, se eu decido que eu sou de Cristo, eu preciso estar sujeita à autoridade que vem de Cristo. Porque quando eu decido me rebelar, desobedecer, eu decido pela autoridade de Satanás. Princípio de Satanás. Não tem meio termo. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou da luz, ou eu sou de Satanás, ou eu faço parte das trevas. Pode continuar. A quem devemos a autoridade? Mas é tanta gente querendo mandar na minha vida. Eu não gosto de ninguém mandando na minha vida. Da minha vida cuido eu. Conversa com Deus. Existe uma disputa e um conflito dentro de nós com o inimigo da nossa alma sobre a quem devemos autoridade. Esse pensamento de que ninguém manda na minha vida, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, que ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço, é um princípio satânico. Para atribuirmos autoridade a Deus, temos de nos submeter a ela com todo o nosso coração. É necessário que reconheçamos a autoridade de Deus e que possuamos uma noção básica do que ela significa. Quando eu entendo, quando eu tenho a consciência de que toda autoridade, como diz aqui na palavra, foi instituída por Deus, todos aqueles que são autoridade de Deus são usados por Deus na minha direção. E qual é o meu papel? Obedecer. Mas esse obedecer precisa ser com consciência. Ele está falando, eu vou fazer. Ele mandou, né? Então eu vou fazer. Não. Consciência. É isso que nós queremos trazer ao teu coração nessa noite. Esse entendimento, essa consciência. Para que você obedeça não por medo, por temor, mas por entendimento, por consciência, por saber que vai ser bom para você. Que foi o próprio Deus que direcionou o comando para a tua vida. Antes de Paulo reconhecer a autoridade de Deus, ele tentou acabar com a igreja. Mas depois de se encontrar com o Senhor, ele entendeu a autoridade divina. E aí eu coloquei esse versículo,
Porque nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um homem inteligentíssimo, culto. Mas Paulo usava toda essa inteligência e toda essa sabedoria para perseguir a igreja de Cristo, para acabar com os cristãos. Em dado momento, Deus pega ele de jeito. E nesse dado momento, ele diz assim: quem és, Senhor? E diz o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, ou seja, duro é para você usar o poder humano que você tem, de teimar e de insistir em perseguir aqueles que são meus, contra os agrilhões, ou seja, contra a autoridade divina, que é capaz de penetrar e entrar. E aí Deus traz Paulo e fala: agora é comigo. Porque chega uma hora que Deus também cansa. Ele te dá uma oportunidade, Ele te dá uma oportunidade, Ele te dá oportunidade. Ele envia alguém para te ensinar, para te orientar, para discipular. Chega uma hora que Ele fala assim: agora é comigo. Agora sou eu. E foi assim com Paulo. E sabe qual é o entendimento que nós temos de que Paulo entendeu, teve essa consciência do que era autoridade divina? Quando a gente vê Paulo se submetendo a Ananias. Um homem simples, que a Bíblia não fala, humilde, que Paulo tem que se sujeitar a Ananias, porque Ananias seria a ponte de salvação naquele momento para a vida de Paulo. Vocês acham que Deus não poderia ter feito tudo sozinho? Sim ou não? Ele poderia, gente, pegar Paulo de jeito, dar uma coça em Paulo, resolver lá com Paulo, transformar Paulo num grande pregador e um grande ministro da palavra, como ele se tornou depois sozinho. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega alguém improvável e fala assim: eu vou ensinar você, que é tão inteligente, que a autoridade espiritual é diferente da autoridade física. Que o mundo espiritual não é movido como você pensa, Paulo, que é. Ou da maneira que você faz aí na terra. E aí Deus levanta Ananias. Ou você se submete a Ananias, ou você fica cego, você que decide. E aí Paulo tem essa consciência. Todo aquele que conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Naquele momento, Paulo teve que lidar com a autoridade de Deus. Porque a questão não era Ananias. A questão era Paulo obedecer a Deus. Por intermédio de quem quer que fosse. Mas Deus escolheu Ananias. Vocês conseguem entender? Eu me submeto a uma autoridade, porque essa autoridade foi levantada por Deus para me fazer o bem. Gente simples. Se não fosse dessa maneira, Paulo, que era tão inteligente, culto, não se submeteria a Ananias, um homem simples e desconhecido. Deus tem o propósito de manifestar a sua autoridade ao mundo através da igreja. Antes que um homem se sujeite à autoridade delegada por Deus,
É preciso que ele reconheça a autoridade inerente a Deus. E nós vemos tantas pessoas falarem assim: eu amo o Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu me submeto à autoridade do Senhor. Mas é incapaz de submeter a palavra do pastor, da pastora, do líder de ministério, do pai, da mãe, do mazelento do teu patrão. Porque o mazelento do teu patrão também não está fora dessa autoridade aqui não. E em nenhum momento Deus fala assim, ó: se o seu pai e a sua mãe forem bonzinhos, corretinhos no caminhar da vida deles, você os honra, tá? Mas se eles vacilarem, larga ele de lado. É isso que está na Bíblia? Não. Tem que honrar. E você vai entender mais à frente por quê. Que nós não temos que questionar o bem, o mal, o certo e o errado. Então, eu preciso entender que toda autoridade é conduzida pelo Senhor. Ponto. Isso é que importa. E se eu não me submeto às autoridades que Deus instituiu, então eu não sou submisso à autoridade de Deus. Não adianta você dizer que é porque não é. Não é. Pode passar. Obedecer é melhor do que sacrificar. A maior exigência que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz. Olha só. A maior exigência que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz, não é de servir, não é de trazer ofertas ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências é que o homem obedeça. Foi o que o pastor falou agora há pouco. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Você ainda está nesse nível? Você acha que se Deus levantou um pastor, ele não é capaz de suprir as necessidades desse pastor? Que ele precisa do teu dinheiro? Que o pastor precisa do teu dinheiro? Que a igreja precisa do teu dinheiro? Gente, sai desse nível raso. Porque quem está deixando de ser abençoado é você. Porque você não tem consciência do que é a autoridade de Deus. E aquilo que mais move o coração do Senhor na nossa vida é a obediência. Não é o quanto você faz na igreja, não é o teu ativismo religioso, não é o teu dízimo, não é a tua oferta. E você vai saber por quê que não é. Você vai saber por que que não é. Mas o obedecer com consciência de que existe uma autoridade que foi colocada por Deus sobre a sua vida. E que eu preciso obedecer. E quem vai lucrar é você. Quem vai ganhar é você. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Por que Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque mesmo no sacrifício pode haver o elemento da vontade própria. Só a obediência honra a Deus de maneira absoluta, pois só ela coloca a vontade de Deus no centro. Quero voltar aqui, ó. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque mesmo no sacrifício pode haver o elemento da vontade própria.
Eu vou lá entregar esse dízimo, porque senão o meu nome vai aparecer em branco lá no quadro, então eu tenho que entregar. Porque senão o pastor vai ver que eu não dei o dízimo. Eu vou lá ofertar, porque tem que ofertar, né? E hoje tem o evangelismo, né? Né? Vamos lá, tem que ir, né? Eu sou obreira, tenho que estar lá. Olha o coração. Olha a motivação. Quando, na verdade, o meu coração precisa entender assim: eu preciso entregar. Porque esse foi um princípio que o Senhor deixou para que eu seja abençoado. Não é porque o pastor mandou. Então, obedecer é melhor do que sacrifício. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Se é preciso submissão, o ego, que é a minha consciência humana, que é o eu de cada um, precisa ficar excluído. Isso só é possível quando se vive no Espírito. Quando eu obedeço, sem questionar, sem permitir que a minha alma, que a minha mente venha começar a sinalizar algumas coisas, apenas entendendo que eu estou cumprindo uma solicitação de uma autoridade, eu estou sendo conduzida pelo Espírito. Mas quando eu começo a duvidar do comando que me foi dado, e eu permito que o meu eu venha fazer questionamentos, eu anulo a autoridade de Deus sobre a minha vida. É muito forte. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu era muito questionadora. Muito questionadora. Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E eu não tinha esse entendimento ainda do que era a autoridade estabelecida por Deus. Eu tinha o entendimento da letra. Eu lia muito, eu estudava muito, mas eu não tinha o Espírito Santo que conduzia a minha vida como precisava ser conduzida. E aí eu questionava. E eu me lembro que uma vez eu conversando com uma pastora, alguns anos atrás, e eu falava para ela assim: mas como é que eu vou fazer? Olha o comando que ele me deu. Isso não está certo. Está errado. Eu sei que está errado porque eu já li. Eu sei que está errado porque eu não sou ignorante. E essa pastora olhou para mim e falou assim: minha filha, nos mesmos livros que você lê, na mesma Bíblia que você lê, aonde alguém foi punido por ser obediente? Me mostra. E aí acendeu uma luz. Você acha mesmo que se o teu pastor está te dando um comando que não é de Deus, você acha mesmo que Deus não tem o poder de mudar isso no coração dele? E que você vai sofrer com esse comando? Quem você pensa que é Deus? E olha, aquilo ali bastou.
Eu olhei para dentro de mim e falei assim, meu Deus, eu estou questionando a Deus. Eu estou duvidando e estou questionando o poder de Deus. E ela falou assim, Deus não te deu, filha, o direito de questionar o teu pastor. Porque decidir entre o certo e o errado compete a Deus. Decidir entre o bem e o mal compete a Deus e não a você, porque a autoridade não é você. É Ele e Deus. Então deixa com eles. A você cabe obedecer. E a partir dali, eu aprendi com consciência a obedecer. E isso dentro de mim é tão forte que eu não questiono mais. Não questiono. Sabe por quê? Porque aqueles questionamentos fizeram com que a minha vida paralisasse. E eu lá dizendo que era de Deus. Eu sou de Deus, mas Deus não comanda a minha vida. Porque eu não sou capaz de me submeter a uma autoridade. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. Qual é a parte que me cabe? Ser submissa. Pode passar. Todo cristão deve obedecer à autoridade. Não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades foram instituídas por Ele. Vamos lá. Autoridades sobre a nossa vida. Pai, mãe, pastor, pastora, professor. Se for mulher, marido. O líder do ministério de louvor, que foi delegado pelo pastor, também é autoridade sobre a tua vida. Se você não olha para ele assim, é. O obreiro da sua igreja, que foi levantado pelo pastor da tua igreja, é autoridade sobre a sua vida. Se você acha que não é, é. Aquele irmão ou irmã que recebeu a incumbência da pastora para executar algo, a partir desse momento ela passa a ser autoridade sobre a tua vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante que as pessoas dizem assim, eu sou muito obediente à minha pastora. Mas aí quando a pastora fala assim, ó, a partir de agora é a Amanda que vai comandar lá os eventos. Aí eu, Amanda, tá bom. E aí a Amanda chega, Beth, preciso de você para fazer isso. Amanda, é obreiro igual a mim. Mas no momento em que ela recebe um comando de uma autoridade deste lugar, que são os nossos pastores, ela é a autoridade sobre a minha vida. E muitas das vezes, a gente acha que só a autoridade é só o pastor, né? O pastor e a pastora. Não. Tudo aquilo que eles delegam a alguém, esse alguém passa a ser autoridade sobre a sua vida. E quando você não executa aquilo que é solicitado, você é desobediente a Deus. Não é a Amanda, não é a pastora, é a Deus. Porque o princípio de autoridade foi dado por Deus.
A primeira lição que um cristão tem que aprender é a obediência à autoridade. Até mesmo Jesus na terra não só se encontrava sobre a autoridade de Deus, mas também sobre a autoridade de outros. Quem batizou Jesus? Foi ele mesmo, né? Ele pegou lá o canequinho no rio e falou: não, eu mesmo vou me batizar, porque não tem ninguém aqui capaz de me batizar. Ele se submeteu a João Batista e disse: vem, você vai cumprir aquilo que já foi determinado por Deus sobre a minha vida. Quem batiza Jesus? João Batista. Jesus se submete a João Batista. Jesus se submetia às autoridades do templo quando ele ia lá estudar a palavra. A gente não vê Jesus chegando lá e falando: ó, eu sou filho de Deus, hein? Senta todo mundo aí. A gente até sabe que Jesus sobressaía, porque ele era o filho de Deus, né? Mas ele se submetia às autoridades daquele lugar. E tantos outros exemplos. E aí eu te pergunto, se o próprio Filho de Deus vem à terra e se submete, por que que eu não quero me submeter? Por que que eu tenho que questionar? Por que que eu tenho que reclamar? Por que que eu não quero obedecer? Quem sou eu diante de Jesus? Um cristão precisa saber quem são as autoridades que estão acima dele. Alguns não sabem e por isso não obedecem. Por isso eu fiz questão de citar alguns aqui. Porque a partir de agora você vai entender que todos aqueles que são colocados ou delegados por uma autoridade sobre a sua vida, eles também passam a ser autoridade sobre a tua vida. Quando a mãe sai de casa e diz assim para o filho mais velho: toma conta dos teus irmãos. Ela estabelece uma autoridade sobre a vida daquele filho para cuidar dos irmãos. E dos irmãos, obedecer aquele irmão. Não devemos nos preocupar com o certo ou o errado, mas em obedecer à autoridade sobre nós. Já falamos sobre isso. Mas pastor Leandro podia fazer diferente, né? Gente, olha só, é muito mais simples fazer assim. É mesmo? Por que que você não pega e abre uma igreja para você fazer assim? Sabe qual é o grande problema hoje dentro das igrejas? É a ovelha querendo ser pastor. Vai chegar um tempo na SEAB em que o pastora Fabiana e o pastor Leandro vão ter pastores adjuntos. Eu acredito, porque eu creio no crescimento dessa igreja. E a gente sabe que o crescimento traz mais trabalho. Eu creio que isso vai acontecer. Mas o pastor auxiliar, ele nunca será maior do que o pastor Leandro. Entendam isso. Eu estou dando exemplo de pastor porque é pastor com pastor, né? Mas não é assim não. Neste lugar existe um profeta, um sacerdote, pastor Leandro e pastora Fabiana. Todos virão abaixo. É assim que Deus estabeleceu. Eu não vou mudar isso e nem você. Por quê? Porque Deus não me deu o direito de decidir o que é certo ou errado, do que é bom, do que é ruim. Deus deu para eles. Gente, é muito bom obedecer. Sabe por quê? Porque quando você é delegado a fazer algo, a responsabilidade recai sobre você e você fica assim: ai meu Deus, sou eu que tenho que fazer. Ai meu Deus, agora está comigo. Existe um peso. É muito simples, gente. A pastora ligar e falar assim: Beth, dá para você fazer isso para mim? Ai gente, é muito tranquilo, eu vou lá e vou fazer o que ela pediu.
pum, vou voltar. Já fiz. As pessoas querem assumir a posição de autoridade, mas não querem se submeter. Ninguém que não sabe se submeter terá autoridade. Não adianta. Um só rebanho, um só pastor. É assim. Ou é assim, ou é assim. Esse é o lado de Deus. Porque se for diferente disso, eu estou aqui do lado do princípio de Satanás. Da sementinha da rebeldia. Mas mesmo assim, Deus deixou a gente escolher. Meu filho, fique à vontade. Faça o que você achar melhor. Quando nós trazemos para vocês um ensinamento desse, é para que você rompa, para que eu rompa. Porque Deus, se você obedecer, Ele vai continuar sendo Deus. Se você desobedecer, Ele vai continuar sendo Deus. E vai continuar acima daquele que você escolheu para você, que é Satanás. Que já está condenado. E você vai ser condenado junto com ele. Ué, você que escolheu. Eu prefiro ficar do lado do vencedor. Mas Deus te respeita. Não quer se submeter? Amém. Não vai ter briga e nem confusão. Quantos cristãos hoje em dia não têm a menor ideia do que seja submissão? Por isso existe tanta desordem, confusão e rebeldia. Eu prefiro crer que tudo isso que acontece hoje no meio da igreja, no meio dos cristãos, seja por falta de conhecimento. Eu prefiro crer. Porque tendo que estudar e me aprofundar nisso, como eu aprendi. E o que o Senhor deseja é que você também aprenda. Próximo. A obediência deve ser restaurada. A igreja do Senhor precisa ser a responsável por restaurar a obediência. Por quê? Porque a igreja do Senhor, na igreja do Senhor, não existe rebeldia. Não existe insubmissão. Quem é a igreja de Cristo? Eu pensei que vocês iam dizer que era esse espaço aqui. A igreja de Cristo sou eu. Dentro de mim não pode haver desobediência. Dentro de mim não pode haver insubmissão. Dentro de mim não pode haver espírito de rebeldia. Quando eu entender todos esses princípios dentro de mim, a obediência será restaurada através da igreja. Desde a queda de Adão e Eva, que a desordem prevalece na terra. Cada um pensa ser capaz de distinguir o bem do mal, julgar o certo do errado. Pensa saber mais do que Deus. Temos que ser libertos de tal engano, porque nada mais é que rebeldia. Nós não recebemos do Senhor a autoridade e o poder para discernirmos o certo do errado, o bem e do mal. O que o Senhor nos entregou foram autoridades sobre a nossa vida para que nós possamos obedecer. Nosso conceito de obediência é totalmente inadequado. Alguns acham que a obediência perfeita ao Senhor é se batizar. Eu vou cumprir, o mandamento lá. Então, isso é obediência. Está muito raso. Ofertar está muito raso.
Ir aos cultos, raso, raso. Fazer a obra, muito raso. Alguns estudantes acham injusta a ordem divina de Deus de obedecer aos seus professores. Então, foi Deus que colocou o teu professor como autoridade sobre a tua vida. Tem que obedecer. Muitas esposas acham cruel a ordem de Deus de se sujeitarem aos maridos. Vai lá, briga com Deus. Até me perdi. Inúmeros cristãos hoje em dia vivem em um estado de rebeldia por não terem aprendido nem a primeira lição de obediência, que é a Deus, muito menos a seus pastores e líderes. Se eu não consigo obedecer o que está nessa palavra, eu me submeto à pastora Fabiana? Nunca. O princípio básico é obedecer à autoridade de Deus. E depois, as autoridades que Ele instituiu. A base é Deus. Se você não consegue obedecer a palavra dEle, você não vai obedecer o teu pastor. Você não vai obedecer o teu líder. O teu discipulador, o líder do ministério. Não vai. A obediência é um princípio fundamental. As divisões e desentendimentos frequentes dentro da igreja brotam da rebeldia. A mesma que brotou no coração de Lúcifer. Que isso, Beth? Isso é muito pesado. É pesado mesmo. Na hora em que eu olho para o meu pastor aqui, fico assim: ah, gente, pelo amor de Deus, eu faço melhor do que ele. Ou então quando eu vejo a pastora Fabiana, ah, meu Deus, olha o tamanho dessa mulher. Meu Deus, o que Deus viu neles? São esses pensamentos. Poxa, mas não tinha ninguém melhor? Gente, isso é sério. Sabe por quê? Porque essa sementinha de rebeldia, ela começa assim. Ai, mas, né? Não, eles são uma bênção, né? Mas, aí esse mais acabou. Pum, a sementinha já está lá. Eles são uma bênção e ponto final. São humanos como nós somos. Ah, mas eu posso expor a minha humanidade para a pastora Fabiana, né? Posso contar os meus pecadinhos para ela, porque ela é a pastora e ela vai orar por mim. Mas a humanidade da minha pastora, eu não posso ver não, né? Eu quero mais é inflamar. Vou te dizer uma coisa. Quem escolheu os seus pastores foi Deus, tá? E Ele não te deu esse poder, sabe por quê? Porque senão vocês não os escolheriam, porque eles são falhos. Então, como Deus sabe que você não seria capaz de escolhê-los, Deus os escolheu. Porque com toda certeza, existe algo dentro do coração deles que chamou a atenção de Deus. E de repente eu e você não temos. É isso. Não gostou? Briga com Deus. Porque foi Ele que escolheu. E Ele não nos deu o direito de nos intrometermos naquilo que Ele escolheu para ser autoridade sobre a nossa vida. Quem escolheu seu pai e sua mãe? Ah, bom, pensei que tinha sido você.
Deus não vai dar esse poder para a gente. E sabe o que é pior? É que pai e mãe a gente não tem como escolher, né? Deus é incisivo. Mas o pastor e a pastora a gente até tem. Mas a gente vem para cá, diz que os escolheu, mas quer mandar. E quer conduzir o pastor. Ovelha conduzindo o pastor. Gente, aonde? Eu acho que é isso, pastora. Eu, a ovelha, vou lá, pastora é assim, ela vai ficar bé. Gente, em sã consciência, tem lógica. A partir do momento em que eu adentrei aquelas portas, em que eu cheguei neste lugar, e que me apaixonei, primeiro do que o meu marido. Quando eu decidi estar aqui, junto dessa decisão, entra a submissão aos pastores que estão aqui. E eu preciso olhar para a pastora Fabiana e para o pastor Leandro como pessoas que Deus vai usar para fazer o bem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E tem sido assim, não sei na vida de vocês. Mas eu e a minha família, nós decidimos nos submeter. E olha que a primeira visita do pastor Leandro na minha casa, eu não vou falar a pergunta não, que eu tenho vergonha. Ele me fez uma pergunta que me desmontou e eu fiquei tentando responder. Quando ele foi embora, o Arlindo, caraca, tomou, hein? Depois eu te conto, porque a gente que leva a paulada, a cajadada, a gente não esquece não. Mas você vê que isso é tão espiritual, que ele deu a cajadada, e ele nem sabe mais, não lembra o que ele falou. Eu lembro, que eu que levei. Porque foi Deus que usou ele para falar aquilo com o meu coração. E depois daquele dia, nunca mais... O meu olhar com relação àquilo que ele me perguntou foi o mesmo. Mas eu poderia ter dito assim, pastor, olha só, isso aí o senhor não entende bem não. Até porque a pergunta que ele me fez não tinha nada a ver com a igreja. Eu podia ter dito para ele, pastor, olha só, o senhor é uma bênção, mas essa parte aqui cuido eu. Não. Ou eu me submeto para que eu seja abençoado, para que a minha casa seja abençoada, ou eu vou viver malhando em ferro frio. Para se recuperar a autoridade, a obediência precisa ser restaurada. Não dá para assumir o papel de cabeça sem ao menos aprender a obedecer. Eu não me submeto, eu não obedeço, eu não quero nem saber do comando que ele deu, mas eu quero ser cabeça. Nunca. Porque Deus não vai colocar ninguém para ser cabeça se não aprendeu a ser membro, se aprendeu a ser equipe, se aprendeu a ser corpo. Próximo. Está acabando. Não há unidade no corpo sem a autoridade da cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cristo é a cabeça. E aí o versículo continua dizendo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se. O corpo só cresce
quando o corpo é saudável. Quando há unidade. Quando as juntas estão todas ali ligadinhas em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Existe uma parte no corpo que Deus entregou para mim nesse lugar. Ai, que bênção, Beth. Então, entregou para você também. Começa a observar se aquilo que Deus entregou para você, se você está fazendo como deve fazer. Para que esse corpo ajustado e unido, ele possa crescer. Porque se o corpo não cresce, pode ser que alguma parte não esteja funcionando bem. Pode ser que algo que tenha sido delegado a você não esteja acontecendo. Muitos têm cultivado o hábito de assumir o papel de cabeça, mas nem sequer aprenderam a obedecer. Não aprenderam a ser corpo e querem ser cabeça. A autoridade que Deus delega é cabeça sobre você. E quem pensa, quem decide, é a cabeça. Quando eu sair daqui, eu vou comer o hambúrguer lá na cantina. Aí a mão fala para mim assim, mas eu não vou mesmo. Até parece. Claro que vai. Quem manda sou eu, a cabeça. Cristo é o cabeça. E Ele decidiu escolher algumas cabeças pensantes para ajudá-lo a ser bênção na tua vida. Sabe por quê? Porque a gente tem tanta dificuldade de se conectar a Deus, que Ele decidiu escolher o pastor Leandro, uma pastora Fabiana, para ficar mais fácil da gente entender algumas coisas. E sabe o que a gente faz? Se rebela, não quer. Não. Deus é tudo na minha vida, mas você não consegue entender o que Deus está falando, meu filho. Então eu vou colocar o Leandro e a Fabiana para te ajudar. Não aprendeu a ser corpo e quer ser cabeça. Não vai ser. Não vai. Deus está operando na recuperação da unidade do corpo. Para manter essa unidade, temos que permitir que a vida da cabeça governe. Às vezes o corpo não padece porque não quer ouvir a cabeça. Não quer seguir o comando da cabeça. Deus quer que obedeçamos às autoridades delegadas por Ele, assim como a Ele. Quando isso acontece, o corpo é unido em si mesmo e com a cabeça. Quando a autoridade da cabeça prevalece, vocês podem observar que eu botei cabeça com letra maiúscula, tá? Porque eu estou me referindo a Deus. Prevalece a vontade de Deus se realiza. Só assim a igreja se torna reino de Deus. Pode passar. Esse é o penúltimo. Algumas lições de obediência. Agora é rapidinho. Isso aqui é só uma revisão do que a gente já falou. Como alguém pode servir e obedecer a Deus se jamais entrou em contato com a autoridade de Deus? Se você acha difícil obedecer à autoridade, decida hoje conhecer a Deus e essa dificuldade acabará. Sabe por que você tem dificuldade de obedecer o seu pastor, a sua pastora, o seu pai, a sua mãe, a sua professora, o teu líder? Porque você não aprendeu a obedecer o Senhor.
Porque quando você entende o princípio, é tudo mais fácil. Eu tenho 3 filhos que são uma benção. 2 são aqui, né? Eles vão tapar o ouvido para ouvir, mas a Bíblia fala que honra quem tem honra. Os meus filhos sempre foram uma benção. Mas eu também sempre soube usar a autoridade que Deus me entregou de ser mãe na vida deles. E nunca dei mole. E eu me lembro, né? Todas as vezes que nós tínhamos que corrigir e trazer para perto, eles nunca retrucaram. Porque eles entendem o princípio de obediência a Deus. E até hoje, quando eles querem fazer alguma coisa, que eles sabem que não é o que eu desejo ou aquilo que eu gostaria, eles ficam falando assim: mãe, eu queria fazer isso. Mãe, eu queria fazer isso. Mãe, eu queria fazer isso. O Mateus, para sair de casa, ele fica assim: mãe, estou indo. Mãe, estou indo. Se eu não responder, ele fica: mãe, estou indo. Me abençoa. Deus te abençoe, meu filho. Vai lá. Bonitinho, né, filho? E quando ele me pede alguma coisa que eu sei que não é bom, eu falo para ele assim: filho, você tem 27 anos. Você é dono do seu nariz. Deus me deu você para que eu pudesse te instruir, te ensinar. Mas Deus não fala na Bíblia que eu vou ter o poder de decidir por você, porque eu não vou ter. Se você quer fazer, você faz. A minha bênção você não tem. Ó. Quem vai, Alexia? Não vai. Sabe por quê? Ah, porque a Beth é a bambambam. Ele sabe quem é a autoridade sobre a vida dele, que é Deus. O princípio. Até quando eles fazem o que é errado. Tenha um espírito de obediência. Pratique a obediência. Aprenda a exercer a autoridade concedida. Isso aqui, ó, é para nós, que em alguns momentos somos autoridade. Aprenda a usar a autoridade que Deus te deu. Nós somos educadores. Nós temos uma escola. E sabe o que mais a gente vê hoje? Com todo o respeito, é pai e mãe banana. E às vezes a gente vê as coisas e eu fico olhando para ele e fico assim. E a gente não pode interferir, porque a autoridade foi dada para o pai e para a mãe, a criança pintando e bordando com o pai e a mãe. E eu fico assim: meu Deus, cadê a autoridade que Deus deu para ele? Porque corrigir teu filho não vai matar. Cobrar do teu filho não vai matar. Ah, mas ele vai ficar zangado comigo. Vai nada. Tem um ditado aí, coisa que fala que pé de galinha não mata pinto. Não mata não. Dá uns... Isso aí. Pega a vara. Usa a vara. Ah, mas eu vou embora de casa. Eu vou morar sozinho. Vai. Houve um tempo lá em casa em que o Mateus e a Maera falavam que eles iam morar sozinhos. Era muito engraçado. Mãe, quando a gente fizer 18 anos, a gente vai morar sozinho. É mesmo, filho? Ai, que maravilha. Me convida para ir lá jantar. Porque se vocês forem morar sozinhos, não vai vir comer na minha casa. Não vai trazer roupa para eu lavar. E nem vem contar que eu vou pagar o aluguel da tua casa, porque eu não vou, porque você não tem casa para morar. Aí eu comecei a fazer essas colocações. Aí era muito engraçado, porque eles olhavam um para o outro e falavam assim. Aí o Mateus uma vez falou: Maiara, é melhor a gente ficar quieto.
Sério? Quer ir? Vai. A primeira pirraça da minha filha, não quero, não sei o quê, eu vou embora de casa. Ela tinha 3 anos de idade. Eu não sei que entendimento ela tinha, mas eu tinha. Eu abri a gaveta dela, peguei a mochila, enfiei as roupas todinha dela dentro da mochila. 3 anos, hein? Tamanho da Júlia. Enfiei tudo, fechei a mochila, botei nas costas dela, fui no portão, botei ela na rua e fechei o portão. E fiquei olhando pelo buraquinho, é claro. Ela ficou tão desesperada. Mamãe, vai embora, você falou que vai embora. Fiz. Sabe por quê? Porque se ela tinha entendimento para dizer para mim, com 3 anos de idade, que ela queria ir embora de casa, ela tinha que entender o que era ir embora de casa. E eu botei. Eu me lembro que ela batia no portão. E a minha sogra assim, tadinha, Beth. Calma, eu sei até onde dá para ir. E ela batia. Batia. Quando eu abri o portão, eu falei assim, você não mora mais aqui? Mamãe o quê? Mamãe, me perdoa. Eu nunca mais vou falar. Repete. Eu nunca mais vou falar que eu vou embora de casa. E aí, aprenda a exercer a autoridade concedida. Aprenda. Você líder de ministério, discipulador, exerça a autoridade que foi delegada a você para fazer o bem para alguém. Porque quando você se omite, você deixa de ser bênção na vida de outra pessoa. O dia que o pastor Leandro pensar em não me corrigir mais, ele vai deixar de ser meu pastor. E eu não vou ficar aqui. E no domingo, quando ele estava ali no canto, que ele falou assim, a minha vontade às vezes era de ir. Não vou falar não, quem estava aqui sabia. E eu falei assim, perto da missionária, eu quero a correção dele para a minha vida, para a minha casa. Porque ele é o meu pastor, ele tem que me conduzir, eu sou ovelha. Mas se você não quer, você está fazendo o que aqui? Ele está exercendo a autoridade que Deus entregou para ele. E a pastora Fabiana também. Mas eles são muito duros. Eles estão exercendo a autoridade que Deus entregou para eles. Porque na hora que eles não fizerem isso, Deus vai dar para outro. E a gente tem que parar de mimimi. Ai, me magoou, me machucou. O dia que acontecer isso, chega para ela e fala, pastora, eu recebi a tua palavra, mas eu fiquei triste. Eu não posso nem falar isso, né? Porque eu choro sempre, sendo bom ou ruim, eu choro. Né? Mas tem gente que só chora quando é ruim, né? Pastora, a senhora falou aquilo, eu fiquei muito triste, pastora, porque eu ainda não alcanço. Me ajuda. Não é se levantar e se rebelar. Ou ir lá para o irmãozinho. Porque, olha, a pastora falou isso para mim. É mole, vê se pode uma coisa dessa. Ela é pastora. Ela não foi chamada para ficar massageando o teu ego, não. Ela foi chamada para trazer você para aquilo que é bom, para te aproximar de Deus. Muitos fracassam, não só por não saber obedecer, mas por não saber exercer o seu papel de autoridade. Então, pastor, continua exercendo a tua autoridade. Pastora, continua. Continua. Porque eles estão fazendo direitinho. A igreja sofre porque muitos não sabem obedecer. E é prejudicada através de alguns que não aprenderam a ficar em posição de autoridade. Essa é para mim. Para os obreiros e para os líderes. Às vezes somos nós que retardamos algumas coisas. Porque os nossos pastores nos dão um comando e a gente não é capaz de executar como deveria. Estou falando para mim, não estou falando nem para vocês. E eu sei exatamente o que precisa ser mudado dentro de mim. E eu tenho pedido perdão ao Senhor. Senhor, que não seja eu o retardado do avivamento naquele lugar. E Deus vai me ajudar
a romper com algumas coisas que eu ainda não consigo. Mas não me escondo, porque eu sei que eu estou errada. E não vai ter mais. Não tem mais. Próximo. Alguns exemplos de rebeldia e desobediência e fracasso na autoridade. Vai ser rápido, porque a gente não tem tempo. Esse é o penúltimo, tá? Mas é importante, porque aqui, nesses exemplos aqui, nós vamos ver pessoas que não souberam usar a sua autoridade e que trouxeram consequências sérias para aqueles a quem eles deveriam ter usado a autoridade, porque omissão também é pecado. Nós vamos ver pessoas que se rebelaram contra autoridades. Quem é o rebelde e o desobediente? Rebelde, aquele que defende seu ponto de vista e não se submete. E o desobediente, parece que é muito parecido, né? Mas não é não. Não faz o que pedem e nem o que é seu dever fazer. Quando alguém me delega algo para fazer e eu não faço, eu estou sendo desobediente. Quando eu quero defender os meus achismos, as minhas vontades, eu estou sendo rebelde. A queda de Adão e Eva. Está lá as passagens. Todo mundo conhece a história. Deus criou tudo, criou Adão, chama Adão. E olha, Adão, você vai governar, né? Eu vou te dar autoridade sobre tudo que está aí. Tudo você pode fazer, comer. Mas existe um fruto que você não pode mexer. Pronto. Autoridade para que ele pudesse governar. Depois disso, Deus cria Eva. Deus cria Eva. E aí foi Eva, criou. Agora eu vou fazer igual meu pastor. Vamos conjecturar. Se Deus criou Eva depois de tudo aquilo que ele tinha dito para Adão, que ele precisava fazer, quem é que deveria ser autoridade na vida de Eva? Quem deveria dizer para Eva que ela não poderia comer do fruto? Estou conjecturando, eu acho que é assim, meu pastor. Eu sei que meu pastor, ai meu Deus, ele vai pesquisar isso. Mas foi algo que me saltou, porque depois que ele dá os comandos para Adão, e que ele delega a autoridade, é que ele criou Eva. Ou seja, a mulher estaria submissa à autoridade de Adão. E aí quando a serpente vem, e que fala para ela, né? Poxa, né? Mas você pode comer de tudo, né? Aí ela fala assim, não, tem um fruto que eu não posso comer. Opa, então Adão orientou, instruiu. Porque ela sabia. Porque a Bíblia não mostra Deus criando Eva e falando, do fruto, não. Falou para Adão. E aí, Eva fala isso para a serpente. E aí a serpente, muito astuta, né? Envolvente, convence Eva a comer do fruto. E aí, pior, ainda convence Adão a comer. Nesse momento em que Eva deixa de ser submissa à autoridade que estava sobre a vida dela, ela ainda consegue destruir a autoridade que Deus tinha entregado para Adão. Porque Adão cai na lábia dela. Ele deveria ter ficado conectado com quem? Com Deus. Tu comeu? Não era para você comer. Mas não, ele comeu. Então, o que acontece ali? A gente vê a insubmissão de Eva. E a gente também vê uma autoridade que não foi conduzida como deveria ser conduzida. Foi omissa. Noé,
A embriaguez de Noé e a exposição dele pelo seu filho Cã. Está lá a passagem. Noé planta uma vinha, e aí ele decide beber desse vinho, e aí ele fica bêbado. E aí a Bíblia fala que ele fica nu dentro de casa. E aí o filho dele chega e vê a humanidade do pai. Ora, qual seria a atitude sensata de Cã? Meu Deus, meu pai, vou pegar algo, vou cobrir meu pai, vou guardar o meu pai, vou proteger. Não. Na hora em que ele vê aquilo, né? Errou? Deixa comigo. Vai lá e conta para os irmãos. Aí o meu pai, olha lá. Ficou bêbado, ficou nu, estou conjecturando. Olha lá como é que ele ficou. Expõe para os irmãos. E quando os irmãos chegam, os irmãos tendem a guardá-lo, a proteger o pai. E a partir dali, Noé faz o quê? Lança uma palavra de comando, de maldição sobre a descendência de Cã. Se certo ou errado, Noé usa a autoridade dele. Porque diante daquela situação ele poderia ter ficado assim: não vou falar nada, não vou fazer nada porque eu errei. Noé se posiciona com o filho. Mas ele errou. Está lembrado que não cabe a filho questionar se pai e mãe está certo e errado? Então, lembra? Não cabia a ele. Mas a autoridade do pai de corrigir o filho precisava acontecer e aconteceu. E a Bíblia fala que Deus encontrou justiça em Noé. Que Deus fez com que Noé continuasse avançando. Porque ele soube usar a autoridade dele. Não foi omisso. Fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Os dois filhos de Arão, que costumavam ir ao templo com o pai e acendiam o incenso. E a Bíblia fala, os estudos dizem, que eles fizeram isso por várias vezes. Mas fazer isso por várias vezes não significava que eles dois tinham a autoridade de acender o incensário e fazer aquilo que era para o pai fazer. Porque a autoridade era do pai. O sacerdote era o pai. E aí um belo dia eles decidem. Hoje quem vai fazer somos nós. E aí atropelam a autoridade do pai. Gente, eu estou contando uma história, tá? Você vai ler Bíblia, você vai ver tudo bonitinho. E eles atropelam e decidem fazer o que não era para eles fazerem. Foram fazer no lugar do pai. E aí, o que acontece? Eles morrem. Deus os mata. Aliás, a desobediência deles. Então, muito cuidado. Existe uma coisa que eu aprendi, que melhor do que você, pior do que você não fazer nada, é você fazer o que não te mandaram fazer. Vou repetir. Pior do que não fazer nada, é fazer o que não te mandaram fazer. Então, muito cuidado. Porque quem delega alguma coisa para nós são as autoridades. Eu só estou aqui hoje porque o pastor Leandro me delegou e a pastora Fabiana. Senão eu não estaria. Aconteceu um imprevisto, o pastor Leandro não veio para a igreja, nem a pastora Fabiana. Não vieram não? Então é hoje. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, abre a Bíblia aí, porque hoje quem vai pregar sou eu. Ele te delegou? Te delegou? Cuidado para você não morrer. Cuidado para Deus não te matar. Autoridade, gente, é algo sério. Sério.
A afronta de Arão e Miriam. O pastor falou sobre isso no domingo. Arão e Miriam. Bênçãos. Bênçãos. Mas aí, em dado momento, eles querem questionar a autoridade de Moisés. Aliás, ali eles questionaram mais foi a Deus, porque só Deus fala só com eles? Claro que não. Deus fala com eles, Ele vai falar com a gente também. Até porque eu também oro, eu leio Bíblia, eu estudo, eu jejuo. Mas por que Deus não vai falar comigo? Claro que Deus vai falar comigo. Vai falar comigo igual fala com a pastora Fabiana. E Miriam e Arão entram nessa linha. E a palavra fala que Moisés, com toda a mansidão, fala para eles assim, tá bom, então nós vamos. Isso porque Moisés tinha tomado a atitude de casar com uma mulher cuxita, né, que era uma negra. E aí eles acharam do direito de questionar a autoridade de Moisés. E aí Moisés fala para eles assim, então tá bom. Deus vai, fala para eles assim, vamos embora lá para a tenda, vamos ter uma conversinha. Reunião de obreiros. E aí Deus pergunta para eles, em que momento eu dei autoridade a vocês de avaliarem o que Moisés estava fazendo era certo ou errado? Em que momento? Esse é meu papel, não é o de vocês. E a partir dali, Miriam fica leprosa. E a gente vê um líder ainda tentando, né, falar com Deus, porque eram irmãos. Mas Deus corrigiu. Sabe o que a gente vive hoje? Um tempo onde as pessoas estão amando ficar leprosas. Porque ficam querendo questionar as atitudes e as ações das autoridades que Deus instituiu sobre a nossa vida. E eu vou te lembrar mais uma vez, Deus não te deu esse direito a você. Ele não te deu. Não queira avaliar, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem dos seus pastores, nem do seu líder, nem do seu patrão. Tudo que Deus quer é que você obedeça e se submeta à autoridade. Esse é o princípio. E o último. Esse aqui foi a galera, né? A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Gente, é muito interessante. Pastor, se eu tiver errado ou se eu esquecer, só me ajuda. Era o líder do louvor. Os outros eram os líderes dos obreiros. Eles cuidavam do tabernáculo, dos líderes. E aí, os três decidem que eles são tão bons quanto Moisés e que Deus também usaria eles para falar por intermédio deles. Por que só Moisés? Poxa, eu sou líder dos levitas, comando toda a música da casa do Senhor. Eu faço o céu descer. Eu cuido de todo o tabernáculo, tudo muito impecável. Por que Deus não vai falar comigo também da mesma maneira que Moisés? Mais uma vez, pagam para ver aquilo que Deus já tinha instituído. Para encurtar, porque depois você vai lá em Números 16 e lê. Deus pega cada um deles,
a família de cada um deles, todos os bens de cada um deles, e faz com que a terra se abra e eles são engolidos. Tudo porque eles acharam que podia ser igual a Moisés. Está na Bíblia, gente, é só ler. Último slide para a gente encerrar. O conhecimento e a postura de Davi diante da autoridade de Deus. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque Davi, a gente vai mostrar aqui um homem segundo o coração de Deus, mesmo com as suas falhas, porque Davi foi falho. Ele cometeu pecados. Nós sabemos disso. Mas às vezes eu ficava me perguntando, mas por que ele é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele era obediente. Ele entendia o princípio de autoridade como ninguém. E no momento em que Deus levanta Saul para ser rei, e Saul decide excluir Deus do seu reinado, Deus escolhe Davi. O menos provável, porque Deus já conhecia o coração de Davi. E Davi, ainda muito novo, foi ungido rei pelo sacerdote. E aí a gente pensa assim, bom, então agora ele pode ir lá e tomar o trono, não é isso? Davi em todo tempo sabia que Saul era ungido do Senhor. Que apesar dele ter falhado e errado, e Deus ter derramado óleo sobre a vida de Davi, Saul ainda estava no reino. E não seria ele que tiraria Saul de lá. Seria Deus. Porque se Deus havia determinado que o tempo de Saul tinha acabado, não seria Davi. E Davi tinha essa consciência. E a história diz que Davi teve chances de matar Saul, mas pelo entendimento de que Saul era uma autoridade que Deus havia instituído, ele não tocaria no ungido do Senhor. Essa consciência está faltando nos nossos dias. Ou você acha que tocar no ungido do Senhor é algo simples? É pedir para morrer. Não é bem assim não, Beth. É? Então olha para dentro da tua casa. Olha para dentro da tua família. Porque o espírito de rebeldia que está dentro de você, a semente que está aqui dentro de você, vai germinar lá no teu filho, no teu neto. Aí a gente aprendeu aí, ó, as maldições. Porque aquilo que se faz, a gente recebe. Filhos que não se submetem à autoridade do pai, porque muitas das vezes esse pai nunca soube se submeter às autoridades que estavam sobre a vida dele. Eu não sei o que acontece com meu filho, porque meu filho não me obedece. Pois é, porque de repente você é um desobediente. E queiramos ou não, os nossos filhos são os nossos espelhos. Não adianta. Para aquilo que é bom e para aquilo que é ruim. Os nossos filhos nos expõem. E Davi, ele tinha esse entendimento. Saul é ungido do Senhor. Eu não vou tocar em Saul. No tempo certo, no momento certo, Deus vai tirá-lo. E Saul intentava matar Davi. Davi fazia o quê? Fugia. Fugia para não pecar. Quando alguém chega perto de você para matar o teu pastor, a tua pastora, o que você faz? Você fica para ajudar ou você foge? Porque você entende que ele é um ungido. Que isso, Beth? É assim. Ninguém fala mal dos meus pastores para mim. Porque ninguém vai falar mal daqueles que eu escolhi para me alimentar.
Ninguém vai falar mal da SEAB para mim, mas não fala. Não fala do lugar que eu escolhi para ser alimentada. Não vai falar. Não adianta chegar perto de mim, mas não é bem. Não quero saber. Eu tenho amigos que falam assim: Beth, a sua igreja é linda. Eu falo, é linda mesmo. Você não tem noção. Você tem que ver lá ao vivo, porque eles assistem pelo YouTube. Semana conversando com a pessoa: Beth, sua pastora é uma benção. Minha pastora é maravilhosa, você não tem noção. Aonde que eu vou dar espaço para alguém contaminar a comida que eu como? A minha comida é a melhor. O meu alimento é o melhor. Isso é soberba? Não, eu escolhi. E eu escolho o melhor para a minha vida. Porque na hora em que eu paro para ouvir aquilo que não é bom, eu estou sendo contaminada. E eu estou anulando a autoridade e o princípio que Deus deixou sobre a minha vida. Último. Pode ir para o último. Ah, esse é o último? Amém. Então deixa eu ler o finalzinho. Precisamos nos sujeitar à autoridade de Deus em nosso coração, para que a igreja possa ser abençoada. O futuro da igreja depende de nós, da nossa obediência, da nossa submissão, do nosso conhecimento e reconhecimento da autoridade que o Senhor instituiu. É isso que vai fazer a igreja avançar. Porque todo espírito de rebeldia, Deus vai tirar. Porque todo espírito de insubmissão, Deus vai tirar. Porque todo espírito de desobediência, Deus vai tirar. Para isso, nós precisamos estar ligados como um corpo, saudáveis, com um só comando do cabeça, que neste lugar é pastor Leandro e pastora Fabiana, que seguem o princípio daquele que é o maior, Cristo, a cabeça da igreja. Que Deus possa te abençoar, que você possa abrir o teu entendimento e compreender o que Deus deseja fazer na sua vida nesse tempo. Porque não é sobre a autoridade, é sobre você. Porque a autoridade foram levantadas para ser bênção na tua vida. Então não se levante contra aqueles que Deus levantou para ser bênção na tua vida, não. Seja um com eles. E veja a prosperidade do Senhor alcançando a sua casa, a sua descendência, as suas finanças, o seu trabalho, o seu ministério. Decida viver esse tempo. Amém? Que Deus te abençoe, pastor Leandro.